Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glória a Deus. Olha só, o aplicativo fechou, o aplicativo do Facebook tá fechando sem razão alguma. Glória a Deus, mas eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Eu quero concluir aquilo que o Senhor estava falando à tua vida e quero orar por você. O inferno não vai impedir a nossa fé de ser edificada neste momento. Não vai impedir de recebermos uma palavra dos céus para nossa vida nesta hora. E eu vou fazer leitura da palavra de Deus novamente para você que está chegando agora, para que você possa entender. Olha só, Eclesiastes capítulo 7, verso de número 8, a primeira parte do versículo diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. A gente às vezes se surpreende com o começo, porque às vezes o começo ele é bom. Começo de namoro é bom, começo de casamento é bom, começo de ministério é bom, começo de caminhada é bom, tudo no começo é bom e é leve. Mas quando chega no meio do caminho, as adversidades vêm, os problemas vêm, as pelejas vêm, as lutas vêm, e tudo vem para tentar nos fazer desistir. E é aí que muita gente para, no meio do caminho para. Mas o Senhor está dizendo que já foi bom no começo e agora está desgastado pelo tempo, pelas adversidades, pelas tribulações, pelas lutas, pelas pelejas. Deus está dizendo: prepara aí o teu coração, porque o final vai ser muito melhor. O começo pode até ser bom, mas o final vai ser surpreendente. É o que Deus está falando para pessoas aqui nesta hora, que ainda hoje estava conversando com Deus, dizendo: Deus, eu tinha tanto gosto, Pai, de sentar com alguém e conversar a respeito de como era a minha vida, de sentar e conversar como era o meu casamento, de sentar e conversar como era a minha vida profissional, de sentar e conversar como era a minha história, os meus sonhos, os meus projetos, mas de repente, depois do começo, veio o meio dessa conversa, veio o meio dessa trajetória, e no meio de tudo, as coisas se complicaram. No meio de tudo, as coisas desandaram. E talvez aí no meio do caminho tá você pensando em desistir. Talvez no meio do caminho tá aí você pensando em abrir mão de tudo. E Deus está dizendo: se você soubesse o que te espera lá no final, minha filha, você não estava pensando em retroceder. Se você soubesse o que te espera lá na frente, você não estava pensando em abrir mão de tudo. Se você soubesse do final surpreendente que Deus tem para você e a tua casa, você não estava aí se apegando ao começo dessa história. Não, o começo foi bom, foi, mas já passou. O começo foi agradável, foi, mas já passou. O começo foi aprazível, foi, mas já passou. Deus está falando para você: não se prenda a coisas que já passaram. Sabe por quê? Porque aquilo que foi bom, Deus pode tornar melhor. Aquilo que foi aprazível, Deus pode deixar melhor. Aquilo que já foi agradável, Deus faz melhor. Deus está dizendo: na tua vida vai ser desse jeito, ó. A glória da segunda casa vai ser maior do que o da primeira, meu filho. Ó, quem olhava para o estado de Jó no comecinho achava um negócio bom, achava um negócio bonito, achava um negócio agradável, olhava e dizia: que coisa boa a vida de Jó, que coisa boa a história de Jó, que coisa boa aquilo que Jó tem. Mas a palavra vai dizer que o final da história de Jó foi muito melhor do que o começo. Deus deu porção dobrada na séria. Mas quando você olha para Jó, você vai também entender que houve um meio na sua história. E é no meio que nós temos que perseverar. É no meio que nós temos que buscar. Tem gente que já passou pelo começo e foi bom. Mas o meio agora tá te maltratando. O meio agora tá te judiando. O meio agora está te desanimando. Porque é luta, é lágrimas, é choro, é pranto, é humilhação, é tristeza, é peleja. E Deus está dizendo: é no meio que tu tem que perseverar, é no meio que você tem que prosseguir, é no
meio que você não pode desistir de covenemenebalabassoria. Bem-aventurado aquele que não desiste no meio do caminho. Sabe por quê? Olha só, o que é que o profeta vai pedir ao papai? Ele vai dizer assim: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva a tua obra no meio dos anos. É o que ele diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Sabe o que ele estava dizendo? O começo é muito bom. O começo as coisas é leve. O começo as coisas fluem. No começo você consegue fazer. No começo tem ânimo. No começo tem força. Mas lá pelo meio parece que a luta vai chegando e vai te pressionando. Parece que as más notícias vai chegando e vai te pressionando. No meio parece que as adversidades vêm e começa a te pressionar. E é no meio que você precisa perseverar. É no meio que você precisa. É no meio que você precisa ter fé. Você precisa ter fé. A Bíblia diz que o profeta abriu a boca e disse: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva a tua obra no meio, Deus. No meio. Olha aqui, no meio não é pra qualquer um não, meu filho. No começo todo mundo faz. No começo todo mundo quer. No começo todo mundo resolve as coisas muito bem. Mas é quando as lutas vão chegando, que os anos vão passando, que as coisas vão se desgastando, que vai ficando mais complicado. Você lembra que parecia ser mais fácil antes, hoje parece ser mais difícil. Ravanabacene canta, no começo parece que tinha mais paciência, hoje basta uma palavrinha, o negócio já explode. No começo parecia que havia mais compreensão. Qualquer coisa que acontecia era só explicar que se entendia. Hoje não. Hoje até as coisas mais simples é motivo de briga dentro dessa casa. Hoje até as coisas mais simples é motivo de discussão no meio dessa família. Hoje até as coisas mais simples é motivo de contenda e separação no meio dos teus. É porque no meio da caminhada, minha filha, as lutas se multiplicam na nossa vida. No meio da caminhada, os apontamentos começam a vir com mais força sobre nós. No começo ninguém te vê. No começo ninguém te vê. No começo ninguém te vê. Aí quando o inferno olha e vê que você tem uma trajetória, e vê que tem promessa de Deus lá na frente, e vê que Deus lançou palavra profética sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua empresa, sobre a tua vida profissional, sobre a tua vida, quando ele vê que lá na frente tem promessa para se cumprir, aí no meio do teu caminho ele se levanta para te destruir, ele se levanta para tentar te parar, ele se levanta para tentar te deter. Porque ele sabe que se você conseguir chegar no final, o final da tua história vai ser muito melhor do que o começo dela. Olha aqui, no começo você não recebe nada, fica tudo pro final. Aquele que perseverar até o fim, Ramanablaço, será salvo. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Rablaxê, papai está dizendo, a recompensa está no final. Tem gente que começou a dobrar joelho agora, começou a chorar agora, começou a orar agora. Navanabacene canta e já está dizendo: Deus, eu preciso, Pai, ver esse negócio acontecendo. Deus está dizendo: está só no meio. Continua prosseguindo, continua caminhando, continua dobrando o joelho, continua orando, continua jejuando, continua buscando. Navanabalabasorene canta, nablaxei. Papai está dizendo: só alcança a recompensa quem chega no final. Você já viu um atleta? Paulo ele vai até exemplificar usando um atleta em uma competição. Ele não recebe nada no começo. No começo não tem medalha, no começo não tem aplauso, no começo não tem reconhecimento, no começo não tem elogio, não tem, porque a recompensa é no final. É para quem persevera, é para quem chega lá, é para quem não desiste da sua casa, é para quem não para de dobrar joelho, é para quem não para de se entregar na presença de Deus, é para quem não se entrega nas mãos do inimigo. Papai está dizendo para pessoas nesta hora que estão cansadas. Tu está cansado, tu está no meio do caminho, tu está cansado, tu está vulnerável. Hoje parece que o dia amanheceu mais pesado nas tuas costas. Hoje parece que as coisas amanheceram mais complicada na palma da tua mão. E o Senhor está dizendo: ei, é no meio que as coisas se complicam, é no meio que as coisas pesam, é no meio que as coisas ficam mais difíceis, mas é exatamente no meio, que o Senhor te prepara para receber a recompensa lá na frente.
É neste meio aí, no meio da aflição. É neste meio aí, no meio da adversidade. É no meio desta humilhação que tu tá vivendo. Mulher de Deus. E tu fica olhando lá pro teu começo. E tu fica dizendo, Deus, como era bom o começo. Deus, como era bom o princípio. Deus, como era bom, Pai, aquele início. E Deus está dizendo para você nesta hora. Tu tá pensando que o começo foi bom? Tu tá pensando que o começo foi agradável? Deus está falando, tu nem imagina o que é que tá vindo por aí pra tua vida. Tu nem imagina o que é que tá vindo no final dessa história. Tu nem imagina o que é que tá chegando pra você e a tua casa. O final vai ser melhor do que o começo. Deus está dizendo pra você, prepara o teu coração, porque a glória da segunda casa, ela vai ser maior do que a da primeira. Deixa eu lhe dizer uma coisa da parte de Deus nesta hora. A ordem de Deus é para prosseguir. A ordem de Deus é para ir adiante. São 3 etapas. É começo, é meio e é fim. No começo as coisas são boas. No meio as coisas se complicam. Mas o fim faz valer a pena. E é o que Deus está falando para você. Mas quem está lá no meio olhando para o começo nunca vai para frente. Quem está lá no meio olhando para trás não alcança aquilo que Deus reservou. Quem está lá no meio da aflição, no meio da crise conjugal, no meio da crise financeira, no meio da humilhação, no meio da adversidade, olhando lá para trás, não alcança o final surpreendente que Deus reservou para sua vida. Tem gente aqui que tá olhando lá para trás, amanheceu lembrando de coisa passada, amanheceu olhando para trás. Deus está dizendo, não, olha para frente, porque se você acha que já viveu tempo bom, é porque você não sabe do que Deus já reservou para você. Se você acha que já viveu tempos agradáveis, é porque você não imagina o final da história que Deus reservou para você. Se você pensa que aquilo que já passou foi o melhor, é porque você não imagina o que Deus tem para você lá na frente. No meio do caminho nós não olhamos para trás, não, a gente só olha para frente. A ordem de Deus é para marchar, a ordem de Deus é para prosseguir. E quem no meio do caminho fica olhando para trás, fica lembrando do que passou, fica lembrando do que ficou, acaba paralisando no meio da caminhada, minha filha. Acaba parando no meio do caminho. A Bíblia vai dizer que um certo dia a esposa de Ló tinha uma ordem de Deus: prossiga, vá adiante, tem salvação lá na frente. Prossiga, vá adiante. Olha só, tem livramento lá na frente. Mas a Bíblia diz que a ordem era: prossiga e não olhe para trás. Aquela mulher no meio do caminho, ela olhou para trás, e sabe o que é que aconteceu? Ao olhar para trás no meio, ela não chegou no final. Ao olhar para o começo, ela não chegou no final. Deus está dizendo para pessoas aqui nesta hora: tu tá no meio, mulher. Tu tá no meio da luta. Tu tá no meio da tribulação. Tu tá no meio da adversidade. Tu tá no meio da peleja. Tu tá no meio da aflição. E papai tá dizendo: tem uma ordem, não olha para trás. Tem uma ordem, é pra frente. Os teus olhos têm que estar pra frente. O teu posicionamento tem que ser pra frente. O teu objetivo tem que estar lá na frente. Quem tá no meio do caminho olhando pra trás não consegue ir pra frente. A Bíblia vai dizer que aquela mulher olhou pra trás. E sabe o que é que aconteceu com a vida dela? A vida dela virou estátua de sal. Ela paralisou, ela parou no meio do caminho e não alcançou o final surpreendente que Deus tinha para ela e a sua casa, que era livramento, que era salvação, que era provisão de Deus para que eles não fossem destruídos com aquela cidade. Papai está dizendo para pessoas hoje que o inimigo está tentando te fazer olhar para trás. O inimigo está tentando te fazer lembrar de coisas que já passaram. Está tentando colocar no teu coração: tempo bom é aquele que tu viveu. Tempo bom era aquele tempo que tu não tinha essa luta aí. Tempo bom era aquele tempo que tu não tinha passado por essas experiências, que tu não tinha vivido isso, que tu não tinha passado por aquilo. Deus está dizendo: tempo bom é o que está por vir, minha filha. Tempo bom é o que está chegando. Tempo bom é a promessa que já está vindo. Tempo bom é o milagre que Deus já reservou. Isso é que é tempo bom para você. Até porque o que já passou não volta.
Não volta. E tem muita gente preso, olhando para o começo, dizendo, como era bom lá, como era agradável lá, como as coisas aconteciam lá. E sabe o que é que você está perdendo? Você está perdendo o final das coisas. E a Bíblia diz que o final é melhor do que o começo. Tu tá preso no começo, está perdendo o final. Tu tá olhando para o que já passou e está perdendo o que está por vir. Papai está dizendo, nesta hora para a tua vida, continua prosseguindo, é adiante, porque o final vai ser surpreendente. A glória da segunda casa, vai ser melhor do que a da primeira, mas no meio não é para qualquer um, não. Tem gente que esses dias estava fazendo uma análise da sua vida e estava dizendo, Deus, eu passei por tempo tão bom, era tão bom aquele tempo, era tão agradável aquilo, era tão bom você sentar, você contar, você tinha gosto de falar, né? Mas quando a gente tá na luta, a gente não tem gosto de contar pra ninguém não, minha filha. Quando a gente tá passando pela humilhação, a gente não tem gosto de sentar e ficar contando pra ninguém não, porque machuca, até falar machuca, até pensar machuca. Tem gente que tá assim, prefere lembrar do começo porque não quer falar do meio. Mas Deus está dizendo, para de se prender ao começo, porque o final vai te surpreender. Para de se prender ao passado, porque o que Deus tem reservado para você lá na frente vai ser extraordinário. Para de se prender naquilo que já passou. Dias passados não voltam. Deus está dizendo, eu tenho dias melhores, eu tenho situações maiores, eu tenho presentes melhores, eu tenho bênçãos maiores. Mas só vai alcançar quem persevera. Só vai alcançar quem não desiste. Só vai alcançar quem enfrenta o meio. Tem gente que quer sair do começo, que já tá bom, e quer ir pro final, que é melhor. Mas você só vai sair do começo pro final se passar pelo meio. E no meio tem luta, no meio tem problema, no meio tem cansaço, no meio tem adversidade, no meio tem tribulação. Tem. E você sabe que tem. Sabe por quê? Porque tu tá no meio. Só você e Deus sabe como tu acordou hoje. Só você e Deus sabe como tá os teus projetos. Tá tudo bagunçado, porque você não sabe mais o que fazer. Tu já tá no meio dessa caminhada e o que era para ter dado certo não deu. Tu já tá no meio dessa caminhada e o que era bom agora ficou ruim. Você tá no meio dessa caminhada e o que era sonho virou pesadelo. E você tava perguntando para Deus, Deus, eu tô no caminho certo, Pai? Porque as coisas, a tendência não é melhorar, Senhor. Quem tá na tua presença não é melhorar. E o Senhor tá dizendo, minha filha, mas tem um processo. Antes de melhorar, piora. Antes de simplificar, complica. Então passa pelo meio com fé, passa pelo meio em oração, passa. O meio é tempo de espera. O meio é tempo de lágrimas. O meio é tempo de dor. Tem gente aqui que está entendendo. Porque você já passou pelo começo que foi bom, e agora você tá lá no meio da caminhada, é só você e Deus. Você já observou um atleta? Quando ele tá lá no começo, lá no início, lá na partida, todo mundo tá lá aplaudindo, dizendo, vai lá, vai dar certo, glória a Deus, vai acontecer, tá todo mundo lá, torcendo por ele, aleluia. Mas lá no meio, meu querido, só ele sabe a dor que ele tá sentindo. Lá no meio, só ele sabe o cansaço que tá no seu corpo. Lá no meio, só ele sabe os calos que já fizeram no seu pé. Lá no meio só ele sabe a fraqueza da sua estrutura humana. Mas ele também entende que vale a pena chegar no final. Ele também entende que vale a pena alcançar o pódio. Ele também entende que vale a pena tirar força de onde não tem. Só para não desistir no meio. Papai está dizendo para pessoas aqui, assim como um atleta, tu colocou o teu pé em algo e agora tu tá no meio e só tu sabe a fraqueza do teu corpo. Só tu sabe a aflição da tua alma, só tu sabe a tristeza do teu coração. E é no meio que tu tá dizendo, Deus, eu vou desistir, porque o que era bom ficou ruim. Senhor, o que era doce ficou amargo. Pai, o que era simples complicou, o que era difícil ficou impossível. E Deus está falando, tu tá pensando que tá andando sozinha? Tu tá pensando que tá andando sozinho? Tu tá no processo para algo maior, mulher. Tu tá no processo para algo maior, homem de Deus. Mas é o meio que nos prepara.
é o meio que nos capacita para alcançar e nos fazer merecedores daquilo que Deus tem para nossa vida lá na frente. É no meio, na vanabaxéria. Ora, valamanabas. O papai está dizendo: eu estou te preparando no meio. No meio desta humilhação, eu estou te preparando. No meio desta aflição, eu estou te preparando. No meio desta lágrima, eu estou te preparando. No meio desta provação, eu estou te preparando. Eu estou te preparando porque o que eu tenho para você é surpreendente. Canta. Vão olhar para ti como olhou para Jó. Vão dizer: o começo dele foi muito bom, mas o final foi melhor. Vão olhar para você e vão dizer: assim como Jó suportou o meio da provação, essa pessoa passou por meio de adversidades e alcançou um final surpreendente. Deus está dizendo para você: vale a pena. Tá pensando em desistir? Tá pensando em retroceder? Tá pensando em abrir mão? Papai tá dizendo: minha filha, levanta desse negócio aí e levanta a tua cabeça, olhar para cima. Deus não te quer de cabeça baixa dizendo: Deus, eu vou morrer no meio dessa luta, eu vou morrer no meio desta prova, eu vou morrer no meio desta tribulação, eu vou morrer no meio dessa calúnia, eu vou morrer no meio dessa difamação. Deus diz: no meio não, no meio você não morre não. Renova aí as tuas forças na palavra de Deus, renova aí as tuas forças na presença do papai, porque tu vai chegar no final e tu vai entender que o final que Deus reservou para você é melhor do que o começo. O final é melhor do que o começo. O começo foi bom? Prepara, Deus vai te surpreender no final. O começo foi bom? Prepara, Deus vai fazer valer a pena o meio que tu tá passando hoje. O começo foi bom? Prepara, e tem surpresa de Deus. Se eu fosse você, já tinha levantado a mão e já tinha recebido aí do outro lado, já tinha levantado a mão e já tinha tomado posse aí do outro lado. O final vai fazer valer a pena. Tem mães aqui que ainda vão ver os seus filhos libertos e vão dizer: só Deus sabe quantas madrugadas em claro eu passei. No meio da luta eu nem dormia. No meio da tribulação eu nem pregava o olho. No meio da preocupação eu nem comia. Mas hoje eu posso cantar o hino da vitória, porque o final da minha história o meu Deus já cuidou. Tem esposas que estão ouvindo esta palavra, que vão abrir a boca e vão dizer: no meio das decepções eu não sabia nem o que pensar. No meio das mágoas que eu sentia, eu não sabia nem como agir. No meio da vergonha que eu estava, eu não sabia nem o que esperar. Mas eu não desisti no meio. Foi difícil, foi, mas eu prossegui. Foi cansativo, foi, mas eu continuei. Foi dolorido, foi, mas eu não parei. E o meu Deus cuidou do final da minha história. E hoje o meu final é melhor do que o começo. Olha aqui, eu quero profetizar sobre a tua vida. Levanta a tua mão aí. O final dessa história, minha querida, vai ser melhor do que o começo de namoro. O final dessa história vai ser melhor do que o comecinho de caminhada. O final dessa história vai ser melhor do que o comecinho de manhã, onde a força tá renovada, onde o ânimo tá renovado. Deus está dizendo: eu vou te surpreender. Não para no meio, meu filho. Não para no meio, minha filha. O meio é momento de luta mesmo. Canta na blassoria. Tu tem um projeto na mão e o meio, tu tá bem no meio. Tu tá bem no meio. E no meio, minha filha, não tem ninguém para te ajudar, não. Olha só, no começo, começa alguma coisa, tem 20 do teu lado. Começa a caminhar, canta. Quando tu chega no meio, tu olha, canta. Se tiver alguém ainda, tem muito. Sabe por quê? Porque no começo as coisas acontecem, no meio as coisas parecem que pesam. Deus está dizendo para pessoas aqui neste lugar: mas isso não é motivo para você desistir, porque você não tem caminhado só. Olha aqui o que Deus está falando. Tu não tem chorado só. Tu não tem apresentado essa história sozinha. O Espírito Santo tem intercedido por você com gemidos inexprimíveis. E sabe o que aconteceu? O final da história Deus já mudou. O final da história Deus já preparou. O final da história Deus já cuidou. Deus está dizendo: o que você tem que fazer é não desistir. Olha aqui, a tua responsabilidade é só não desistir, é não retroceder, é não tirar o pé do caminho.
canta, que do final da história cuida Deus. Deus está dizendo: ei, enquanto tu dobra o teu joelho aí nesse lugar, eu estou cuidando do final da tua história. E Deus, ele não é injusto não. Deus nunca nos daria um final pior do que o nosso começo, porque tu já tem uma trajetória, tu já passou pelo meio dolorido. Tu acha que lá na frente Deus ia te dar uma coisa que tu ia olhar e ia dizer: era melhor eu nem ter saído do meu lugar, era melhor eu nem ter tentado, era melhor eu nem ter buscado. Você acha que Deus vai te decepcionar? Vai não. Deus está dizendo: o homem te decepciona, mas Deus te surpreende. O homem te decepciona, mas Deus te surpreende. E esse negócio aí é mistério teu com Deus, e tu sabe. Não tem mão de homem no meio não, minha filha. Não tem mão de homem no meio não, meu filho. É entre você e o papai. Mas no meio é coisa difícil mesmo. No meio é complicado mesmo. No meio é dolorido. Quem já está no meio da caminhada já está entendendo e já está dando glória. Quem está no meio da caminhada já está entendendo e já está agradecendo, dizendo: Deus, a minha missão é só passar pelo meio, Deus. É não desistir, é não olhar para trás, é não retroceder, é não tirar o meu pé do caminho. A minha responsabilidade é essa. Do final cuida o Senhor. Do final da história cuida Deus. E se tem uma coisa que Deus sabe fazer, é nos surpreender lá na frente. A leitura de hoje, olha só, Eclesiastes 7, verso de número 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Papai está dizendo: até você vai se surpreender quando olhar no espelho. Até você vai ficar surpreendido quando você olhar no espelho e ver o que Deus reservou para o final da tua história. Tu vai olhar e vai dizer: Deus, nem nos meus melhores dias, Senhor, nem nos meus melhores sonhos, Pai, nem nos meus melhores planos, porque Deus é especialista em surpreender coração. Deus é especialista em surpreender nossa história. Deus é especialista em surpreender nossa vida. Talvez tu tá aí no meio e tu tá pedindo algo pra Deus. Tu já tá dizendo como tu quer o final da tua história. E Deus tá dizendo: eu vou fazer mais, eu vou além. Tu tá dizendo: Deus, eu quero que tu converta o coração do meu marido. E Deus está dizendo: não, minha filha, eu não vou só converter não. Eu vou, Senhor, Ele está dizendo: eu vou transformar instrumento meu, eu vou mudar caráter, vou mudar índole, vou quebrar, vou fazer de novo e vou fazer um vaso na terra. Talvez tu está dizendo assim: Deus, eu só quero que tu abençoe meus filhos e livre de todo mal. E Deus está dizendo: não vou só fazer isso, não, eu vou abençoar, eu vou livrar de todo mal e vou botar dentro da minha casa como verdadeiros adoradores, gente que tem intimidade, gente que tem compromisso e gente que faz a diferença. Talvez você está dizendo assim para Deus: olha só, oração tua com o Senhor, para tu saber que Deus está falando contigo. Talvez tu disse assim: Deus, eu não quero luxo, eu não quero riqueza, eu não quero nada, eu só quero pagar as minhas contas em dias. Deus, eu só quero cumprir com as minhas responsabilidades, eu só quero honrar, Deus, aquilo que é de meu compromisso. E Deus está dizendo: eu vou fazer mais, tu vai honrar o que é teu e tu vai honrar o que é meu. Tu vai honrar o que é teu e tu vai honrar o que é meu, porque o que eu vou te dar vai servir para você e também vai servir para outro. Tá pedindo emprestado hoje? Levanta a tua mão aí que eu quero profetizar sobre você. Tá pedindo emprestado hoje? Deus está dizendo: te prepara, porque vai emprestar amanhã. Tá pedindo emprestado hoje? Vai doar amanhã. É o que Deus está falando. Aquilo que o Senhor vai te dar vai honrar o que é teu e vai honrar o que é dele. Deus está dizendo: Ele vai fazer mais do que o que você está pedindo. Eu não sei qual foi o final da história que você pediu pro Senhor. Eu não sei o que foi que você disse para Deus: Deus, eu quero assim, eu quero a minha casa assim, eu quero a minha família assim, eu quero minha vida financeira assim. Eu não sei o que tu disse pro Senhor, mas Deus está dizendo: eu vou fazer mais, que eu sou Deus de surpresa. Eu vou fazer mais, porque do final da tua história cuida eu. Tô cuidando do final da tua história e tô mudando, minha filha. Eu tô mudando, meu filho. Tô pegando o teu projeto e tô rasgando, porque o que eu vou fazer é melhor. Tô pegando o teu projeto e tô rasgando no meio, porque o que eu vou fazer na tua história é melhor. A Bíblia diz que Ana estava de joelho dobrado na presença do papai e dizia: Deus, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. Pai, eu quero um filho. E se o Senhor me der esse filho, eu te devolvo. Aí papai olhou para ela, Aramanabacé, decidiu abençoar o seu ventre. Mas o final da história dela foi surpreendente. O final da história dela vai ser igual a tua, vai ser surpreendente. A Bíblia diz que papai não deu só um filho
para Ana, não. A Bíblia vai dizer que o Senhor, ele deu um sacerdote, ele deu um juiz. A Bíblia vai dizer que o Senhor deu um filho e também deu um milagre. É o que Deus está falando para você nesta hora. Canta. Papai tá pegando o teu projeto, porque ele tá dizendo assim, ó, eu vou fazer melhor. O final da tua história vai ser maior. O Deus está dizendo, não vai seguir o teu roteiro, não vai seguir o teu projeto, porque o que Deus vai fazer na tua vida vai te surpreender. Canta, vai ser final de surpresa. Deus está falando, vai ser surpreendente. Olha só, o final das coisas são melhores do que o começo dela. Deus está falando para você, te prepara, porque nessa história tu vai ser surpreendido pelo Senhor. Tu tá no meio, mulher, tu tá no meio, tem uma luta, tem uma adversidade, tem aflição, Navanabla Chorenecanta, no meio não é coisa fácil, mas Deus está dizendo, não para no meio do caminho, porque o final da tua história vai ser muito melhor do que o começo, e eu não vou realizar o teu plano, não, porque o plano que ele tem para tua vida é maior e melhor do que o que você falou para ele. Deus está dizendo, eu vou te surpreender. Não para, não retrocede, não desiste, porque no meio do caminho o teu Deus te prepara para alcançar as surpresas, as promessas e as bênçãos sem medidas que ele tem para tua vida no final. Vai ser lindo o final dessa história, vai ser lindo, vai ser de milagre, vai ter culto de ação de graça. Me chama para dar glória, viu? Oh, aleluia, vai ter culto de ação de graça, é o que papai tá falando. Vai ter festa, vai ter festa, porque o Senhor tá dizendo, se você não desistir no meio do final, cuida ele. Se você não parar agora, no final o Senhor vai te surpreender. Recebe aí esta palavra. Deixa eu orar pela tua vida em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar cada um que comigo esteve aqui, recebeu esta palavra, tomou posse. Deus, Senhor, renovou as suas forças. Nesta hora eu quero te apresentar Senhor, cada petição que está sendo posta aqui nos comentários, cada petição que está sendo posta aqui no bate-papo. Tu é conhecedor de todas as coisas, Deus. Tem pessoas que estão no meio do caminho, já passou por tempos bons, já passou por tempos melhores, já passou, Senhor, por situações mais agradáveis, mas agora o meio está maltratando, o meio está machucando, o meio está dolorido. Deus, só essa pessoa sabe o que ela está enfrentando no meio do caminho, mas é no meio do caminho que o Senhor nos prepara para viver o extraordinário. É no meio do caminho que o Senhor entra na história e mostra quem ainda está conosco. Deus, eu quero apresentar esta pessoa e quero te pedir, renova as forças dela para que ela possa chegar no final e alcançar as surpresas que o Senhor tem. Eu quero profetizar um final de história surpreendente no teu casamento. Eu quero profetizar um final de história surpreendente na tua vida sentimental. Eu quero profetizar um final surpreendente na tua casa. Vai ser surpreendente porque você não parou no meio do caminho. Deus vai honrar a tua fé. Melhor é o final do que o começo das coisas. O que foi bom no começo, te prepara, vai ser surpreendente no final, porque no meio Deus te prepara para alcançar. No meio você persevera e Deus honra a tua fé lá na frente. Se você crê nesta palavra, você recebe. Se você confirma esta oração, coloca aqui o teu amém em nome de Jesus. Que papai do céu lhe abençoe. Compartilha essa mensagem com alguém. Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus? Beijo grande, te amo em Cristo Jesus. Amém.